Fala, meu lindo, minha linda! Olha, não queria ser repetitivo, mas estamos em Israel. Porque essa é uma série muito especial. A gente nunca imaginou que o dia gravaria nesse lugar. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Amém? Amém. Conforme essa jovem disse, se você está vendo esse vídeo, curte ele. O YouTube não sabe que é um vídeo legal assim. Ele fica, não vou mandar para ninguém. Aí você curte, ele fala, não, deve ser bom. Então você curte o vídeo, o YouTube manda para mais gente, mais pessoas são alcançadas e abençoadas pela palavra. Se inscreve no canal, ativa o sininho, é bem rapidinho. E é isso. Top. Tô esperando, já fez já? Não, que às vezes a pessoa não faz. Vou esperar agora, não, que não esperou, vou esperar. Fez, né? Então vamos fazer o seguinte. Lembrando, compartilha o vídeo, manda no grupo. Essa é uma mensagem boa. Você mandar no grupo de família, do WhatsApp que você saiu, volta pro grupo, posta o vídeo, sai de novo. Brincadeira, irmão, brincadeira. Vambora, vamos pro vídeo? Obrigado. Eu não dei a deixa certa hoje, né? Deu uma atrapalhadinha, mas vai dar tudo certo. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O tema é esse mesmo. Oi, Deus, sou eu de novo. Eu quero muito que você fique comigo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nosso sonho é chegar em 10 milhões e falta pouco. E você pode nos ajudar. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, manda para todo mundo. Afinal de contas, é tudo sobre Jesus e é para vocês, para nós. Então, quanto mais longe chegar essa palavra, melhor. E por falar em palavra, vamos para ela. Aleluia! Vocês estão animados ainda? Que bom! Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 9. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 11, versículo de número 9 diz: E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e me encontrarão, batam e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abrirá. Aleluia! Eu confesso que eu fiquei pensando muito depois do dia que eu ouvi essa frase. Eu devo ter ouvido em algum lugar ou de uma outra forma. Mas depois que eu ouvi, eu fiquei com aquilo. Oi, Deus, sou eu de novo. Quantas vezes nós oramos sobre as mesmas coisas? Quantas vezes nós já dedicamos um tempo em oração para falar a mesma coisa que foi repetida centenas de vezes em nossas orações? E a loucura é que a quantidade de vezes que pedimos é infinitamente superior à quantidade de vezes que agradecemos depois de receber aquilo que a gente pediu. E tá tudo bem, já tem uma mensagem falando sobre isso no canal. Mas eu revisitei algumas coisas na nossa história, na palavra, sobre a importância de insistir em oração. Essa palavra insistência ou insistir
ela é correlata com essa leitura que fizemos, porque o último imperativo, o último verbo é batam, e quem bate insiste. Eu não sei se você tem a mesma percepção do que eu, porque hoje mudou muito, né? Hoje você vai e chama no interfone, não é verdade? Então você dá um toque, e o toque que você dá chama várias vezes. Mas a oração não é igual. A oração é como o velho modo de chamar alguém. Aí você esperava um pouquinho, lembra? E ninguém vinha. Aí você, até que alguém ouvisse. E sempre foi dessa maneira. A questão que me incomoda nesse exemplo quer dizer que eu oro e eu preciso insistir, porque talvez Deus não me ouviu na primeira vez. Entende que, de acordo com a maneira que a gente constrói o exemplo, ele pode prejudicar a nossa compreensão sobre o que significa insistir em oração? E para isso a gente precisa olhar para exemplos práticos, a gente precisa olhar para a palavra, encontrar alguém que insistiu em oração, o que isso aconteceu e quanto isso vale a pena. Porque tem uma coisa, tem pessoas que desistem rápido demais, tem pessoas que têm a facilidade de simplesmente abandonar e deixar para lá. Essa palavra deixar para lá não pode combinar com a gente. A gente tem que ser insistente. Tem um texto da palavra que Jacó encontrou-se com um anjo e a frase dele é: eu não te deixo sair daqui enquanto a minha bênção eu não receber. Sabe, a gente tem que ter a noção e a coragem e a ousadia e a fé de dizer: eu não vou parar de orar enquanto aquilo que eu orei seja a realidade da minha casa. Eu vou orar hoje, vou orar amanhã, depois de amanhã e depois do amanhã, até que o Senhor Deus do céu se importune comigo e abra. Porque não sou eu que estou falando, é Ele que está dizendo: pode me incomodar, pode me incomodar. Oi Deus, sou eu de novo. Aí Deus diz: sério, não sabia. Deus te conhece tão bem que você tem que ter até vergonha um pouco, porque aquilo que a gente esconde, Deus conhece. Sabe quando você entra no quarto, tranca a porta, se esconde debaixo da cama, do colchão? Hoje nem tem mais isso, né? Hoje é tudo cama box. Mas sabe, no lugar mais oculto que você for, Deus conhece. E eu vou te falar, essa lição de oração, eu já falei centenas de vezes sobre a minha mãe, e eu nunca vou deixar de falar sobre ela, porque para mim é inerente, uma coisa conecta com a outra. Quando eu falo de oração, eu preciso lembrar da minha mãe, porque afinal de contas eu sou uma oração da minha mãe. E é isso que às vezes a gente esquece, que você é o motivo de oração de alguém que talvez já foi respondido. Sabe o que talvez você não sabe? É que talvez estar aqui hoje é o motivo de oração de alguém que foi respondido. Em todos os apelos que eu faço, todos, eu consigo ver que quando alguém se levanta, junto consigo os joelhos também se levantam, de pessoas que estavam orando nas suas casas para que Jesus salvasse aquela pessoa que era tão amada. Sempre tem uma oração sendo respondida. E existem orações que a gente não sabe que foram feitas, mas que estão sendo respondidas, e que Deus é especialista de responder uma oração centenas de famílias de uma vez só. Porque talvez você não sabe, e eu também não tenho a dimensão,
Mas quando uma pregação dessa vai ao ar, milhões de pessoas assistem. E tem gente que por conta de uma palavra que chega na hora certa é transformada. Você acredita nisso? Sim ou não? Você acredita sim ou não? Mas sabe qual é a loucura disso? Orações são respondidas, amém. Mas tudo começou na oração de uma mulher. Porque para mim é assim que aconteceu o negócio. A minha mãe dobrou os joelhos pela nossa família e só levantou os joelhos quando Deus salvou toda a nossa casa. Então eu só estou pregando hoje porque Deus respondeu mamãe. Pronto. Oi Deus, sou eu de novo. Meu pai, Jesus salvou primeiro. Minha mãe orou anos por ele. É a minha história. Nem todo mundo sabe. Mas meu pai orou, foi alvo de oração da minha mãe por muito tempo. E a loucura é porque minha mãe orava e meu pai permanecia igual. E é louco isso, insistir em algo que parece que não tem saída. Insistir em algo que parece que o correto é desistir. Quando a gente olha para a palavra, isso também acontece. Há uma mulher chamada Ana que não pode ter filhos. E o próprio marido dela disse: ei, chega com esse sonho. Eu sou para ti mais do que 10 filhos, você não precisa disso. Para de sonhar, para de pedir, não vai rolar. Na contrapartida tem uma mulher chamada Penina que diz para ela: eu tenho filhos, você não tem. Para de orar, para de dobrar os teus joelhos e insistir a Deus aquilo que não vai acontecer. É isso que gritam para nós. É isso que gritavam para minha mãe quando a minha mãe orava pelo meu pai. E ela ia para alguns lugares e as pessoas diziam: você é divorciada? Não, ela estava lutando pela restauração. E as pessoas estavam dando sentença sobre a nossa casa. Você é divorciada? Ela dizia: não, sou casada. E cadê o teu marido? Está vindo. A insistência na oração me faz ver pelos olhares da fé aquilo que a razão e a lógica não têm a capacidade de me apresentar. Orar é abrir o coração para o Senhor e dizer: Deus, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso saber e colocar em palavras aquilo que eu estou sentindo. Eu tive um episódio essa semana. Eu tive um problema pessoal com uma pessoa que é um amigo. Infelizmente aconteceu. Algumas decisões foram tomadas, episódios aconteceram. E eu ia preparar a mensagem da série. As mensagens eu estava para preparar. E antes de eu preparar, eu falei: não, eu não consigo. Eu quero conversar com essa pessoa. E eu liguei para ela e falei: por gentileza, podia vir aqui, eu queria conversar contigo. E ele foi. E eu vou te dizer, não resolveu nada o problema, mas eu aliviei o meu coração, porque eu coloquei para fora. E esse é um negócio que a gente tem que aprender. A oração é a terapia mais poderosa que existe. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que está engasgado você coloca para fora. Nem que seja com lágrimas, nem que seja com balbuciar de palavras, nem que seja gritando. Mas quando você coloca, você se liberta, você libera aquilo que estava estancado dentro do teu coração. Oração é bom para quem é respondido e também é bom para quem demora para ser respondido, porque quanto mais você fala, quanto mais você coloca para fora, mais aquilo se torna audível para você. Minha mãe, ela orou 8 anos pelo meu pai. Quanto tempo? 8 anos. Quanto demora para passar 8 anos? Se você estiver feliz e bem, passa rápido. Mas se você estiver no meio de uma prova, 8 anos parece 80 anos. E a nossa casa viveu, parece que 80 anos afundada em tristeza, em angústia, em notícias ruins que vinham uma atrás da outra. Mas enquanto todos nós desistíamos, a minha mãe continuava orando. Enquanto
Eucana desistia, Ana permanecia sonhando, e orando, e clamando, e buscando. E enquanto Penina zombava, ela permanecia ativo, porque a oração mantém a chama acesa, a oração mantém a nosso olhar na direção certa, enquanto a desistência nos baixa o olhar e nos faz desistir daquilo que é promessa de Deus. A oração nos conecta com aquilo que o céu está dizendo ao nosso respeito. Quando dobramos os joelhos, temos 3 fases: a que não conseguimos dizer nada, a quando conseguimos contar tudo, e quando nos calamos e Deus começa a falar. Eu vou dizer de novo para você não esquecer: a oração tem 3 fases: a que eu não consigo dizer nada, a com que eu consigo dizer tudo, e aquela que eu não consigo falar nada, porque Deus assume a ponta e começa a falar ao meu coração. Eu vou dizer para você nunca mais esquecer: quando eu não consigo, quando eu consigo e quando eu não posso, porque Deus começa a falar. Existem estágios, e talvez a gente vive exatamente isso. Às vezes tem dias e eu sou assim. Eu não sei como você é, mas eu tenho um problema grave de concentração. Eu demoro para me concentrar. Eu preciso colocar um fone no meu ouvido. Eu preciso que todo mundo fique quieto. Se alguém mastigar chiclete, eu fico ruim. Eu preciso de silêncio. Eu me lembro de quando eu aceitei Jesus, que a moda era ir no monte orar. Todo mundo ia no monte, irmão. Eu ia para o monte, mas eu não ia para o monte dos irmãos do monte. Deu para entender o que eu acabei de dizer? Eu fiquei confuso agora. Porque era muita barulheira, era muito e povo, e profecia, e tiro, bomba. E eu só queria falar com Deus. Aí eu me lembro que eu descobri uma picada no monte, que eu pegava assim um caminhozinho para a esquerda e caminhava uns 5 minutos, e chegava no lugar onde eu ouvia só um ruído lá de cima, e eu dobrava os meus joelhos. E eu fiz tantas orações naquele monte, e que hoje já são realidade. Quantas coisas eu orei um dia, e que eram meras orações, e hoje são testemunhos. Porque eu quero que você creia que se a oração não acabar, ela vai se tornar um testemunho. Eu vou repetir: a oração, quando não acaba, vira testemunho. Ana entrou no templo, dobrou os joelhos. A Bíblia diz que ela passou por Eli, que era o sacerdote, num desespero tão grande que ele pensou que parecia que ela estava embriagada. A Bíblia diz que ela dobrou os joelhos, e a oração dela foi um balbuciar de palavras, quando a dor é mais forte do que o poder da palavra, sabe, do que sair a voz. E a Bíblia diz que Deus do céu ouviu a oração de Ana. Aí você vai dizer: David, mas ela balbuciava palavras. Pois bem, Deus vai além das nossas palavras. Deus conhece o som das nossas lágrimas. Deus conhece a batida do nosso coração. Deus conhece o grito da nossa alma. Deus conhece além e vai além. E quando dobramos o joelho, e simplesmente dobramos o joelho, nem sempre a palavra sai. Deus consegue ouvir a oração inteira, porque conhece o nosso coração. Eu quero que você nunca esqueça: Deus ouve as orações cujo qual as palavras não são as melhores, mas que o coração é sincero em falar tudo aquilo que está sentindo. Tem dias que eu dobro os joelhos e eu não consigo falar, mas o meu silêncio conta uma história muito linda para o Senhor, e às vezes desesperadora, e às vezes precisando de um clamor e de um socorro. E o Deus que eu sirvo olha para mim e diz: oi, lindo, tá aqui de novo? Que bom que você não desistiu, porque na hora certa toda oração vira um testemunho. A minha mãe orou 8 anos, até que um dia o Espírito Santo visitou ela no momento de oração. E eu vou dizer, irmão, minha mãe não é normal orando, não. Normal é a gente, minha mãe é sinistra. Minha mãe, um dia eu fui orar na igreja que ela estava orando, e eu fui de secreto. Ela orava de manhã cedo, era uma oração que ela ia às 8, só ela e alguns irmãos da igreja. E eu me lembro que eu dobrei os meus joelhos atrás dela sem ela perceber.
E eu ouvi a oração dela. E eu não consegui mais orar. Ela orou 30 minutos, que foi o tempo que eu permaneci. E os 30 minutos ela contou detalhe da minha vida para o Senhor, que eu nem sabia que Deus sabia e que ela conhecia. E naquele dia eu saí do templo, daquele lugar, dizendo: Deus, me ensina a orar igual a minha mãe ora. Oi, Deus, me ensina a ser igual a minha mãe. E tá aqui de novo, e de novo, e de novo. Um dia minha mãe chegou em casa e falou para o meu pai: Hamilton, o Espírito Santo falou comigo. Hoje Ele vai falar com você. Meu pai olhou para minha mãe, ficando doida. Saiu de casa e quando ele entrou no carro, o Espírito Santo entrou dentro do carro. Meu pai começou a chorar muito. E ele fez uma pergunta para o Espírito Santo: aonde foi que eu errei, que tudo se perdeu? E 8 anos de oração da minha mãe foi respondido em uma tarde dentro do carro. Meu pai voltou para casa, eram 6 horas, eu estava indo para o colégio. Ele disse: quando você chegar em casa eu quero falar contigo. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei: tudo bem, eu não sei o que é, porque eu já apanhava. Se fosse alguma coisa que eu tinha feito eu já tinha apanhado. Então eu fiquei confuso. Então eu voltei para casa no final de noite, eu, minha irmã, minha mãe. Meu pai sentou na nossa frente e falou: Deus falou comigo hoje. E todo mundo começou a chorar, inclusive a minha mãe. E ele disse: eu quero pedir perdão para todos vocês. Eu nunca havia visto meu pai chorar, muito menos pedir perdão. Mas a minha mãe durante 8 anos havia enxergado isso acontecer. Só eu que não. Mas 8 anos alguém durante todos os dias, durante todas as orações, estava clamando por aquela cena. Sabe qual é a loucura? A gente vive aquilo que alguém já enxergou, aquilo que alguém já orou durante muito tempo. Só que chegou a hora de alguém viver aquilo que os nossos olhos da fé já começaram a enxergar. Sabe o que eu quero que você entenda, meu lindo? Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe oração que Deus não possa responder. Não existe milagre que seja impossível para o Senhor. Portanto, se Deus pode, continue orando, insistindo, buscando, porque quem bate a porta se abre, quem busca ele encontra, acha. Portanto, insiste todos os dias: oi, Deus, sou eu de novo. Até que o dia que tudo aquilo que você disse no secreto publicamente Deus realizar. Toda oração pode se tornar um testemunho. Minha mãe orou, Deus deu a salvação da minha casa. Só que o que a mãe não sabia, o que viria depois. Sabe o que é o louco disso tudo? Eu não vou falar de mim, porque eu sou uma poeirinha no meio de um oceano. Mas eu quero falar de Ana. Ana orou por um filho. E sabe o que Ana não sabia? É que Israel orava por um sacerdote. Saiba que quando Deus responde a alguém, Deus não respondeu uma pessoa, Deus respondeu uma geração. Deus nunca vai dar algo para o homem que o fim seja ele próprio. Tudo que Deus faz por mim, Deus faz por nós. Quando Deus respondeu Ana, ela parou de chorar. Israel secou a lágrima e nem sabia por quê. Mas dias após, meses que se passaram, anos que chegaram, o menino que era a resposta de Ana se tornou a resposta de Israel. Não pare de orar. Não desista de orar, porque talvez aquilo que você tem buscado em oração seja difícil e impossível aos teus olhos, mas que para Deus é simples demais. Mas continue buscando, continue insistindo, porque quando vier a resposta, vai surpreender você, vai surpreender todos que estão à volta, e o testemunho da oração será muito maior do que os dias de joelho dobrado que você passou.
Jeremias capítulo 33, 3 diz: clama-me, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Em nome de Jesus, Pai, é assim que queremos viver, em contato contigo. Mesmo quando faltam palavras, estaremos na tua presença, clamando pela tua direção e socorro. Continue conosco, Senhor. Permaneceremos batendo, e não importa, o Senhor pode até incomodar-se um pouco, mas a gente vai estar todos os dias, enquanto houver fôlego. Oi, Deus, sou eu de novo. Amém. Fala, meu lindo, minha linda! Vambora! Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero falar sobre algo que tem me chamado muito a atenção nos últimos dias: interesse. Algumas coisas que têm roubado a essência do que de verdade é uma amizade. Mas antes de irmos para a palavra, e de antes de você diagnosticar isso em você, e se você tem esse alguém, eu quero te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo, bebê. Comenta, compartilha, manda pros amigos, manda no grupo da família, manda no WhatsApp. Sabe, escolhe alguém pra perseguir. Faz toda segunda-feira eu mandar um vídeo pra você. Eu falei com alguém essa semana, falou assim: nossa, eu dei uma entrevista, a repórter falou: eu tenho uma amiga que ela não me deixa em paz, ela manda toda segunda um vídeo seu. Eu falei: oh, é? Que bênção. Persegue. Manda, você assiste, porque vai ter um dia que essa pessoa vai acordar precisando de uma palavra, e você vai ser um instrumento para que essa palavra tenha chego. Então compartilha, comenta, top, e se inscreva no canal. Ativa o sininho e bora pro vídeo. Ai. Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 20. Vamos embora. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego. Então estes homens foram atados, vestidos com seus casacos. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com seus casacos, túnicas e seus chapéus e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Eu sei que você já sabe a história, e já não precisa nem dar spoiler, que você já sabe que os meninos não morreram. Pronto, muito obrigado. Nós já sabemos, o menino morreu. Nossa, será? Não. A gente já sabe que eles saíram de lá. A gente já sabe, inclusive, que Nabucodonosor passou vergonha, porque teve que ver com os olhinhos dele que ele não tinha poder nenhum sobre aqueles garotos, que o poder que estava sobre os garotos era maior do que o poder que ele tinha sobre a Babilônia. Sabe, o Senhor Deus entrou na fornalha com eles, e eles foram livres da fornalha, saíram honrados. A roupa não queimou, o chapéu não queimou, porque tudo aquilo que está no homem de Deus, o compromisso de Deus é com tudo que ele é e com o que ele tem. Ou seja, estava tudo intacto, não tinha nem cheiro de fogo. Dá para falar o contrário, mas está aqui na Bíblia, não foi queimado. Agora, o que me chama a atenção é os garotos. Eu gosto do pré-crise. Sabe, o pré-crise revela muita coisa. O pré-crise deixa claro que os garotinhos são atentados, são, sabe, apaixonados por Deus, mas que são doidinhos um pelo outro. São amigos. E tá difícil amigo assim,
Porque hoje os amigos a gente está aprendendo errado. Eu vou fazer um pouquinho de confusão a partir de agora, porque tenho me incomodado um pouco, porque a visão falado com falas bonitas tem enganado muita gente. A gente ouve: você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. E a gente só vê a parte bonita, mas ela não é uma realidade prática em todas as esferas. Eu ouvi uma frase essa semana e eu vou entrar na palavra, fique tranquilo, não entre em crise antes. Mas eu ouvi uma frase esses dias que eu fiquei: uau, que lindo! E aí pensei 2 segundos e falei: sangue de Jesus. A frase era: me mostre os teus amigos que eu te mostro o teu futuro. Uau! Falei: que é isso? Aí eu lembrei dos meus amigos. Lembrei dos meus amigos do presente, me lembrei dos meus amigos do passado. E não tem nada a ver com o meu futuro. Não tem nada a ver com o que eu vivo hoje. Meus amigos lá de trás não tem a ver com esse lugar aqui, não tem a ver com essa, não tem a ver. Mas eram amigos extremamente importantes para a minha vida. Sabe o que a gente está aprendendo agora? Que amigo a gente faz pelo interesse. Você quer ser rico? Seja amigo de rico. Aí fica os bobos tudo comprando um relógio que não pode pagar, comprando carro que não pode pagar, para impressionar quem não quer ser amigo dele. Porque ele quer entrar no clube, ele quer fazer network. E ele diz: eu tenho amigos. Não tem amigo coisa nenhuma. Você tem interesse, e quem vive por interesse morre na praia. Vou falar algo para você, lindo. Eu vou ser bem sincero. Eu odeio você. Será que vai dar ruim, Jesus? Ah, Senhor. Eu tenho uma dificuldade de gente que se aproxima por interesse. E gente que, sabe, não dava moral nenhuma para você. Aí Deus fez alguma coisa, aí virou seu melhor amigo. Aí ele diz que você é maravilhoso. Aí ele chega perto de você, te trata bem. Mas o seu eu, ele nunca foi amigo, porque não é isso que ele quer. Ele quer o que você está vivendo. E isso, lindo, para mim, é assim, repulsivo. Sabe quem eu gosto de andar junto comigo? Quem está comigo desde sempre. Eu curto essas pessoas que só estão comigo. Tô nem aí se Deus fez alguma coisa na minha vida, se de repente eu fiquei mais conhecido. Não tô nem aí pra nada, porque já era um amigo desde quando não tinha nada, nem um pinto pra dar água. Já era um amigo, já andavam junto. E aí eu comecei a entender uma coisa: amigo de verdade é Jesus que conecta. Amigo de verdade é Jesus que faz o negócio acontecer. Não é a gente. A gente sempre, por mais que não digamos que somos assim, a gente sempre vai pelo interesse. Sempre. É o que for mais confortável pra gente, é o que for mais viável, é o que... Mas entenda que quando Jesus conecta, a parada é diferente. O que eu curto nos garotos aqui é que o Sadraque, o Mesaque e o Abednego não se distanciam na história em momento nenhum. No pré-crise, na crise e no pós-crise. Ou seja, eles suportam todas as estações. Antes do forno, no forno, depois do forno. Eles estão juntos. Antes do forno está todo mundo dizendo: pô, nós não vamos desistir, nós não vamos arregar para esse bandido desse Nabucodonosor. Ele está todo mundo dizendo: mas ao forno. E os 3 assim: não desiste, vamos ficar junto aqui. E um provavelmente deve ter falado: eu quero ir embora. Cala a boca, vai embora nada, você está junto com nós vamos até o final dessa parada aqui. Porque quando a gente tem amigo de verdade segura a onda. Amigo de verdade é pancada, irmão, porque ele não está com você por quem você é, ele está com você porque foi Deus que conectou. Então ele não desgruda de você, ele te invoca contigo. E outra, ele tem coragem de falar para você o que colega não tem. Entendeu? Amigo de verdade, irmão, é aqueles amigos que fazem assim: ó, você é um ridículo. Aí você fala assim: meu Deus, isso é absurdo. Amigo meu não falaria não, ele só fala porque é teu amigo. É o amigo que fala que você tá com bafo. Irmão, eu tenho vontade de falar pra alguém de vez em quando: olha, parece que você se esfregou num sovaco, o que foi? Eu tenho vontade, mas eu não falo. Mas se for meus amigos, irmão, eu falo rasgado. Eu falo: sangue de Jesus. Um rolão resolvia tudo. Amigo, a gente tem coragem de falar, mas a gente também precisa ouvir. Gravei na mensagem de ontem, um amigo falou pra mim: você precisa melhorar nisso. Eu fui fazendo a lista, fui ficando com raiva dele.
E a minha esposa, para ajudar, falava assim: é verdade. Eu falei: eu tô com a raiva de você também. E ele só falou porque ele teve acesso, porque a amizade dá acesso. Não é o interesse, é a amizade. Então, os menininhos aqui, eles estão juntos de verdade. E aí eu aprendi uma coisa, e isso foi ao longo da caminhada com Jesus. Existem amigos de estações que são necessários e Deus coloca só para aquela estação. Então esses amigos, eles vêm e vão. Você tem alguém que foi o seu best friend forever, dá agarrado com você, oh, meu Deus, que incrível, só ando junto. Do nada fez assim. Já viveu isso? Aí a gente fica tudo ressentido. Ai meu Deus, por que ele virou as costas para mim? Não, ele não virou não. É só que a estação dele mudou. A tua estação mudou. E aí isso também Deus permite, porque quando as estações não se encontram mais, o melhor é que é isso que aconteça. Cada um para um lado, o amor segue, mas a intimidade não. Então a gente tem que aprender a entender que tem pessoas que Deus coloca e tem pessoas que Deus afasta. E não é porque não são mais boas pessoas, é só porque não são mais conectados com a tua estação. Agora também existem amigos que permeiam estações. Eles estão lá no começo, mas eles estão no meio e eles vão chegar ao final com você. Talvez não será a mesma intimidade, mas toda vez que você o vê, você, porque tem um memorial de gratidão, vai olhar para ele de maneira diferente, vai honrar ele de maneira diferente, porque ele não é o normal, ele está com você há muito tempo. Ele não está com você todo dia, mas está no teu coração sempre. Então, por exemplo, eu olho para a minha história e eu tenho amigos que foram estações. Eles apareceram num tempo, foram extremamente importantes, e não fui eu que fui atrás deles. Deus colocou para me inspirar, para mexer comigo, para me admoestar. Teve amigo que Deus colocou só para fazer eu passar raiva, e eu sou grato a Jesus por eles também. Que a gente só não terminou inimigo porque foi Deus que não deixou. Mas eu tenho um amigo, por exemplo, que eu não falo com ele há muito tempo. Não falo com ele, mas se eu ver ele hoje, a gente se abraça, beijo ele, abraço ele, e ele é menorzinho, eu pego no colo. Eu amo ele. E ele foi extremamente importante para mim. Por isso que quando eu vejo, não consigo tratar como se fosse um desconhecido ou como alguém distante, mesmo não estando tão perto. Mas porque o que ele fez na minha vida mudou a minha história para sempre. O Felipe Silva, quando eu aceitei a Jesus, esse foi o primeiro garoto que eu conheci apaixonado por Jesus. Ele é meu, ele foi, eu não sei explicar. Mas quando eu vi esse garoto na igreja, eu só falava uma coisa dentro de mim: eu quero ser crente igual a ele. Eu quero ter a vida com Deus igual esse garoto tem. Ele tinha umas paradas que eu ficava imitando. Eu imitava ele. E eu falo isso para ele. Ele dava glória a Deus. Eu era de uma igreja menor e muito simples, maravilhosa aquela igreja. E eu me lembro que os cultos eram sempre muito, assim, muita presença de Jesus, muita gente glorificava e tal. Mas ele, o glória a Deus dele, eu amava, porque ele não fazia igual todo mundo. Glória a Deus, ele fazia assim, ó. Ele levantava a mão assim, ó, com suspense. Ele falava glória a Deus. Pois eu, irmão, glória a Deus. Ele dava aula, pregava pra gente, e no meio da pregação ele começava a chorar e fazia assim com a mão. Pois eu, quando comecei a pregar, a primeira coisa que eu comecei a fazer, não estava nem pregando, já estava aqui, ó. E talvez o Felipe não sabe, mas todas as vezes que alguém fala de um jovem cheio do Espírito Santo, a primeira imagem que vem na minha cabeça é a dele. E sabe o que é o mais maneiro? É porque faz muito tempo que eu não o vejo e mesmo assim me lembro de tudo. Uma estação mudou o meu futuro. Então deixa eu falar algo bem simples para você. Os amigos que Jesus conecta te colocam em estações que alteram o teu futuro de maneira extraordinária. Por isso que ao invés de nos movermos com amizades pelo interesse, precisamos nos mover pela essência daquilo que Jesus deseja. O que você precisa é aquilo que Deus sabe, e esses amigos que o Senhor conecta mudam a tua história para sempre. Eu era um garoto antes desses amigos que Jesus colocou, e depois que eles entraram na minha vida, Deus alterou não só o meu presente, mas mudou
mudou a rota para o meu futuro. Hoje eu tenho visões distintas pelas pessoas que entraram no meu caminho, e eu não posso esquecer de nenhuma delas, porque elas fizeram a minha visão mudar. Eu tinha uma visão, eles entraram, a visão mudou, foram instrumentos de Deus, foram usados por Deus. Lindo, você nunca vai ter isso se viver baseado no teu interesse. Você nunca vai ter isso se você se basear pelo que estão ensinando, que você precisa andar com gente que é mais zica que você precisa andar com gente bem sucedida para ser bem sucedido. Irmão, primeiro que gente bem sucedida não gosta de pobre. Para com esse negócio, eu vou andar. Não, irmão, você tem que estar no nível dele para ele conseguir olhar para você diferente. Você já viu gente que fica contando história, dando carteirada para ser mais importante? Essas pessoas não são amadas, elas são suportadas. Aprende logo, porque se você não aprende logo, você vai passar vergonha há muito tempo. Lindo, esquece isso e olha para quem Deus colocou na tua estação agora, para quem está do teu ladinho, para quem está com você todos os dias, para quem te leva para a igreja, para quem te aproxima de Jesus. Sabe, olha para essas pessoas, elas não têm talvez tanto dinheiro quanto você acha importante, mas elas têm essência, elas são apaixonadas por Jesus, elas são de verdade, elas colocam a mão no teu rosto e falam o que você precisa. Sabe, valoriza, traz para perto. A vida pode mudar, pode melhorar, mas essas pessoas não podem ser esquecidas jamais. Eu fiz 2 coisas agora recentemente. A gente vai mudar para casa definitiva, graças a Deus. Depois de tanta treta, a gente vai mudar. Irmão, eu fiz as 2 primeiras pessoas que vão jantar na minha casa. Foi quando eu estava passando necessidade, eu jantava na casa delas. Eu fui na casa deles. Eu fui na casa dos que vão primeiro, e dos que vão segundo eu já falei pelo telefone. Eu vou lá também, porque mora mais longe, mas eu vou. Teve uma fase na nossa vida, quando a gente aceitou Jesus, que nós pobrezinho que nem rato. Sabe, domingo, quando chegava domingo, eu não sei se você sabe o que é isso, porque vocês têm muita cara de rico aqui. Não é verdade, olha a cara de vocês todos. Ai, gente, existe ônibus ainda? Eu vou falar, domingo acabava o culto e eu ficava assim no meu coração: ó Jesus, que alguém me convida para jantar. Casalzinho no casal da nossa igreja, que eles eram mais velhos que nós, o Marcos e a Anice. E eles olhavam pra gente perdido assim, no meio da igreja, chamavam a gente, falavam: querem ir lá em casa jantar? Aí nós falávamos assim: deixa nós ver, peraí. Dentro já estava tudo preparado, o plano. Nós ia bater na casa de alguém, irmão. Nós ia aparecer do nada, era igual fantasma, nós aparecia. E eles levavam a gente para casa deles. E a gente comia comida que a gente não estava acostumado, e se não tivesse eles a gente não ia comer. Comia carne assada, eles faziam pra gente. E tinha uma comida boa que a Anice fazia, que eu amava. E aí a nossa vida foi mudando. Nossa vida foi mudando e sabe o que é o doido? É porque eles viram. Eles acompanharam tudo. Eles viram quando a gente foi mudando de carro, quando a gente foi mudando de casa. O primeiro apartamento que eu decorei, quem fez a elétrica foi ele. Foi ele que fez. E sabe quanto que ele me cobrou? Nada. Ele entrou no meu apartamento e falou: eu vou fazer. Compra as luminárias que eu coloco tudo. E passou 2 dias colocando. E fez tudo pra mim de graça. E depois também, agora ele faz também, mas ele cobra caro agora. Agora ele está cobrando os passos atrasados. Só pode, porque o valor não está fechando. Mas eu não consigo fazer alguma coisa sem chamar ele primeiro. Sabe por quê? Porque quando eu não tinha condições, quando eu era um garoto que precisava de uma casa para jantar porque não tinha o que comer em casa, era ele que me chamava. Sabe, as estações passam, mas as histórias permanecem. Eu quero que você entenda
que o Marcos e a Nice, o Felipe Silva e a Juliana Silva, eu me lembro de tudo. Eles não fazem mais parte do meu dia a dia. Eu não vou mais tanto na casa deles como gostaria. Eles não vão mais na minha casa, porque a gente vivia na casa do outro. Eu tava lá direto, eu dormia na casa deles. Eu fiz, assim, parte da vida. Eu vi a menina deles fazer 15 anos e vi ela casar. E eu era um garoto, e eu vi tudo isso. E hoje não é a mesma rotina, mas ainda é a mesma amizade. E essa é a graça de uma amizade verdadeira. Ela vence estações. Você está entendendo? Ela vence estações. E quando a gente olha pela palavra, as estações ficam claras nesse Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles são amigos antes da fornalha. Eles são amigos antes da possibilidade de fornalha. Mas quando vem a fornalha, os três estão juntos dentro da fornalha. E quando sai da fornalha, os três estão juntos depois da fornalha também. Ou seja, quando é de verdade, quando é genuíno, quando é aquilo que Deus deseja, não importa a estação, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é favorável ou desfavorável, quem é de verdade permanece, o coração permanece, a essência não muda. Hoje eu convidei eles para jantar na minha casa, eu fiz isso, mas não é porque, olha, eu quero mostrar que agora é diferente, não, é porque eu quero que eu tenha a possibilidade de honrá-los como eu me senti lá atrás. Eu quero que eles digam para os amigos dele: olha, o Dave e a Paulinha lembrou da gente, porque quando eu precisava que eles lembravam de mim, eles lembraram de mim, eles lembraram. Então eu não posso esquecer, eu não tenho direito. Agora, eu vou te falar uma parada. No começo não foi tão simples assim. Eu já fui muito envergonhado por ser interesseiro. Eu devia ter menos fofoqueiro. Mas eu preciso falar. Ai, gente, que coisa, né? Será que a minha esposa vai ficar brava? Tem gente que você não gosta muito, né? Que você olha assim, uma cara de glúteo, né? Gente mais intragável assim. Tem gente que você... mas tem um negócio que você quer. Aí você se sujeita, esquece os princípios e se sujeita. Eu e a Paulinha conhecemos um casal assim. A menina era gente boa, mas o rapaz era o Satanás. Só que era muito bem de vida. E nós, pobres que nem rato, tava vendendo roupa. Eu tava vendendo roupa nessa época. E eles compraram muita roupa nossa. Eu falei pra Paula: que isso, hein? Estouremos. Ficar rico. E aí ele virou esse amigo que a gente se aproximou agora por causa desse interesse. E aí um dia ele convidou a gente para andar de barco. E a gente andar de barco, que isso? Fomos andar de barco. Foi o dia que eu mais fui humilhado na minha vida. Tem noção. Nós fomos humilhados a ponto de não ter para onde, como sair, porque nós não tínhamos o nosso barco, só tinha o barco deles. Nós estávamos numa ilha. Para onde que foge numa ilha? Vai para onde? Eu e minha esposa passamos a noite toda em claro. Depois eu tô poupando vocês os detalhes, senão vocês iam ficar com raiva junto. E eu ia dar um Instagram para nós perseguir. Brincadeira. Não, calma, é brincadeira. Mas agora, sério, sabe quem é o culpado de tudo isso? Sou eu. Eu que fui o tanso. Não era meu amigo. Você não trata como amigo quem não é seu amigo. Limite, divide emoção. É amigo? Amigo. É colega? Colega. De boa. Não precisa. Mas não, tanso estava lá, humilhado, envergonhado. Saí da casa dele e levei a maior lição da minha vida. Nunca mais eu vou me relacionar com alguém pelo aquilo que ele tem. Vai ser só pelo que alguém é. O que a pessoa é de verdade, a essência, o coração. Não importa dinheiro, não importa status, não importa se é famoso, não importa se é rico.
dane-se, eu quero saber o coração. E eu mudei tudo a partir daí. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Todo dia Deus está me livrando de alguma humilhação que eu não sei porque eu não fui. Todo dia. Hoje mesmo eu recebi um convite de um zica, rico. Queria só um pouquinho da graninha dele para pagar uns boletos que eu tenho para janeiro. Me convidou. Manda o helicóptero te pegar, manda o avião, e o top, e eu tô aqui no meu coração. Lembra da humilhação, cabeçudo? Lembra. É melhor você ir na casa do Felipe. A casa é simples, mas é gente de verdade. Não vai mandar você de avião, você vai ter que ir com o teu próprio carro. Mas não importa, vai ser uma noite de alegria. Você vai sair melhor do que quando chegou. Você vai sair mais cheio da presença de Jesus do que quando foi. É isso que importa. E aí de repente a vida da gente passa. E hoje eu tenho bastante tempo de idade e descobri que amigo mesmo eu tenho bem pouquinho. Bem pouquinho. E de cada estação restou um. É doido isso, não é? De cada estação restou um. Os outros não foram amigos, mas ficaram naquela estação. Alguns eu encontro, abraço, mas tá tudo certo. Foi para aquela estação. Eu precisei deixá-los ir, precisei aceitar que foram, e também eles devem ter aceitado com muita facilidade. Mas olha só, amigo de verdade, é porque eu sei que é frustrante quando alguém ouve uma mensagem dessa. Tem gente que diz, mas eu não tenho amigo nenhum. Então eu vou te dar um segredo. Você talvez não tenha amigo nenhum, mas será que alguém diz que você é amigo? Então pegou? Então vamos lá. De novo. Você olha para sua mãozinha e diz, não tenho amigo nenhum para colocar na minha mão. Agora a pergunta é, será que alguém que anda com você tem você na palma da mão para dizer que você é amigo? Não. Ai, não? Então o problema é você. Nunca exija fidelidade se você não é fiel. Nunca exija lealdade se você não é leal. Nunca exija sacrifício se você não se sacrifica por ninguém. Nunca exija que alguém faça algo por você que você nunca fez por alguém. Você não pode dizer que não tem amigos se você não é amigo de alguém. Entendeu? Porque esse negócio de ai, ninguém faz nada por mim. Você faz algo por alguém? Eu vou falar quando eu descubro que é amigo meu. Quando a gasolina acaba. E eu vou falar eu vou melhorar. Sabe, aqui eu tenho amigo, a gasolina acabou. Eu sei pra que eu ligo e pra que eu não ligo. Eu sei que se vai ter um que eu vou ligar, a pessoa fala assim, eu vou, mas vai na força do ódio. Mas eu sei que eu tenho um amigo que se eu ligar, ele para o que ele tá fazendo, ele vai pra me ajudar. Não importa, eu posso estar arrebentado, ele vai. Agora a minha reflexão é, será que eu sou alguém que alguém tem confiança para no dia difícil ligar? Será que existe alguém em algum lugar desse mundo dizendo que o Dave fez ele ser mais cheio do Espírito Santo? Será que existe alguém em algum lugar dizendo que um dia saiu com fome e eu trouxe para perto e dei de comida? Porque isso é a vida. Plantar e colher. Colher e plantar. Os meus amigos não só me abençoaram, me ensinaram a como fazer. Descobri que um bom amigo é um bom servo. É um ajudador de verdade. O que você precisa? Aqui, ó. Meu telefone estava aqui. Agora, no camarim, estava mandando mensagem para um amigo meu que o filhinho dele está no hospital. A gente está orando de verdade. Parei o meu carro com a minha família, meus filhos. Falei para os meus filhos, nós vamos orar por ele, para Jesus curar. Vamos orar todo mundo junto agora. Eu não sei se Deus já fez o milagre, creio que vai fazer. Mas naquele dia os meus filhos já estão aprendendo. Meu pai é amigo de verdade, hein? Quando ele fala que ora, ele ora mesmo. Entendeu? É de verdade. As coisas precisam ser de verdade, porque o tempo vai passar.
e o tempo passa muito rápido. E no fim da vida só restarão aqueles que forem de verdade. A situação financeira pode não ser igual, a casa pode não ser igual, o carro pode não ser igual, mas o coração se fez permanecer o mesmo. Oh, lindo, é tão bom, é tão bom, é tão bom, que eu tô aqui falando para você e tô com saudade de um monte de gente. Saudade, eu quero começar a pagar umas contas antigas. Você tem esse desejo? Sim, você fica pensando, pagar umas contas antigas, ser grato, ser grato. Eu preciso ser grato, lembrar. Teve um dia que eu precisava ir para Florianópolis e eu ia para ver a minha esposa que estava morando lá, que era minha namorada na época. Eu não tinha um pila no bolso. Aí eu fui na casa de um amigo, falei, preciso ver a minha namorada. E ele sabia que eu não ia ter dinheiro para pagar. E ele falou assim, eu vou te emprestar, quando você tiver você paga. Eu até que paguei, mas demorou um pouquinho, mas paguei. Será que ele não está precisando de alguma coisa? Você entende? Agora, esqueça tudo. Eu quero te dizer que no meio dessa equação toda tem um amigo que é para sempre, que não está nem aí se você é pobre, se você é rico, se você mora bem, se você tem faculdade, se você tem network, tá nem aí para isso. E Ele te amou primeiro, antes de tudo, mesmo você sendo quem você é, Ele te amou primeiro. Se te faltar um amigo na terra, lembre-se, você sempre terá um amigo no céu. Só que esse amigo do céu, quando você o ouve, você rapidamente vai descobrir quem são os parceiros dele na terra. E quando vê, vira clube. Eu tô doido para descobrir os amigos da nova estação, mas eu não quero nunca esquecer aqueles que permearam minha história, porque nunca foi sobre interesse, sempre essência. E a gente só descobre essência se a gente tem conexão com aquele que faz de verdade tudo isso vir às claras. O nome dele é Vou ter que ligar para muita gente hoje. Ai, obrigado, Jesus, eu te amo muito, te amo demais, Jesus. Obrigado por abrir os nossos olhos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é presente na nossa vida de verdade. Detalhes que parecem simples, o Senhor responde, o Senhor abre os nossos olhos, chama a nossa atenção. E sim, Jesus, a gente não nasceu para caminhar sozinho, não adianta. A gente é carente, a gente gosta de gente, Jesus. A gente gosta de andar com gente cheia da Tua presença. A gente gosta de andar com gente que nos provoque a ser melhores, a se aproximar de Ti, Jesus. E não tem a ver com o que são, mas de verdade o que carregam da Tua presença, a essência que nutrem. E é isso, Jesus, nos apresenta, nos faz achar, nos faz encontrar e não nos deixa perder. E de outra forma, Jesus, nos ajuda a ser essa pessoa na vida de alguém. Jesus, eu quero ser o Felipe na vida de alguém. Jesus, eu quero ser o Marco na vida de alguém. Eu quero ser, Jesus, eu preciso, porque essa conta tem que ser paga a hora ou outra. Jesus, eu precisei e tive, e tem gente que vai precisar, e eu preciso ser alguém para essa pessoa. Jesus, eu quero graça Tua, Jesus, para viver longos anos nessa terra e construir relacionamentos que sejam de verdade, amigos que sejam para sempre, que permeiem estações, para que quando o cabelinho ficar branquinho, a força das pernas não for tão grande e não houver tanto vigor, mas ainda existam pessoas de verdade do nosso lado. Em nome de Jesus, Pai. Amém.